Olá, pessoal. Meu nome é Cristiana Costa e eu sou professora de Direito Constitucional. Eu trouxe para vocês hoje uma dica a respeito do princípio da relativização, ou princípio da harmonização, ou princípio da convivência harmônica entre os princípios. Esse é um princípiozinho que a gente usa muito na interpretação do artigo 5º da Constituição Federal, que fala dos direitos fundamentais. Então, é muito comum a gente achar ou perceber no artigo 5º uma incongruência entre alguns direitos fundamentais, um choque. Mas, na verdade, todo esse choque é um choque meramente aparente entre os direitos fundamentais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns desses choques. Mas antes eu queria que vocês soubessem que os direitos do artigo 5º são, em regra, relativos. E o que significa isso? Um direito relativo é um direito que comporta exceções. Então, por exemplo, o direito à vida, apesar de muitas pessoas acreditarem que ele é um direito absoluto, na verdade ele é um direito relativo. Então, por exemplo, eu tenho várias exceções ao direito à vida. A própria pena de morte prevista na Constituição Federal é uma exceção ao direito à vida. A Constituição prevê no artigo 5º, a pena de morte em caso de guerra declarada a país estrangeiro. Então, isso é uma exceção ao direito à vida. O aborto tem duas hipóteses legais previstas no Código Penal de aborto e mais uma terceira criada pelo STF do feto anencéfalo. Então, são exceções ao direito à vida. Então, assim como os demais direitos do artigo 5º, o direito à vida também é um direito relativo e não absoluto. Então, diante disso, a gente vai encontrar inúmeros momentos em que os direitos do artigo 5º aparentemente se chocam. Vou dar agora um exemplo para vocês. Eu tenho no inciso 4º do artigo 5º a liberdade de manifestação do pensamento. Então está lá escrito, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Perfeito. Eu tenho também no artigo 5º a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Então são dois direitos amparados na condição de direito fundamental pelo artigo 5º da Constituição. De repente, eu posso achar que a minha liberdade de manifestação do pensamento, ela pode ser utilizada para ofender alguém. Então, por exemplo, chamar fulano de ladrão, chamar fulano de bandido. Só que, na hora que eu uso a minha manifestação do pensamento para ofender outra pessoa, eu posso estar violando a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dessa outra pessoa. E, portanto, eu vou estar usando a minha manifestação do pensamento para violar outro direito constitucionalmente amparado, o que não pode acontecer. Quando a gente se depara com esse choque aparente entre os direitos fundamentais, o nosso operador do direito, o intérprete do direito, ele vai, ou na hora de legislar, ou também na hora de julgar os casos concretos, ele vai fazer uma valoração desses direitos. E ele vai ver em cada caso qual direito que prioritariamente deve ser protegido. Nesse caso que eu falei, o nosso legislador optou por proteger o valor da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. E para proteger esse direito fundamental, ele relativizou a manifestação do pensamento. Então, a gente tem no Código Penal alguns crimes que são cometidos contra a honra e que são cometidos dessa manifestação do pensamento, que são injúria, calúnia, difamação. Então, a gente prioriza esse direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem e relativiza a manifestação do pensamento. Princípio da relativização, ou princípio da harmonização, ou princípio da convivência harmônica entre os princípios. Então, deixo essa dica para vocês, espero que eu tenha ajudado e a gente se encontra numa outra oportunidade. Até mais.